Estamos de volta e hoje aqui no nosso estúdio o debate é sobre ética e valores nas relações educativas e como desenvolver os conceitos éticos em sala de aula, mais do que na sala de aula, em toda a escola. A professora Terezinha está te interrompendo num momento absolutamente importante, da provocação. Isso, o Frei Beto dizia, sabe por que eles agem assim? Porque eles não podem desligar vocês, nem trocar de canal. Né? E isso ele falava já há algum tempo, porque hoje eu fico pensando, as pessoas, os professores dizem, eu fico olhando a cara do aluno que parece estar distante de mim, né? É porque ele não pode, já que temos iPad e iPhone, fazer assim, né? Para a gente passar a nossa imagem assim. Mas estou falando em termos de provocação exatamente porque, por causa dessa questão da necessidade de estar atento para isso na escola, né? Do professor inserir no trabalho dele, contemplar no trabalho dele a ética. A questão é de que jeito? Como é que eu ensino frações, istmos, penínsulas e respeito? Como é que eu ensino, não é, regras e solidariedade? E às vezes ele se pega meio intranquilo, exatamente porque talvez ele pensasse numa preparação dele para isso, formal, quando na verdade eu acho que a discussão de um projeto pedagógico já deve pensar nisso, nessa formação do professor, nos desafios, nos problemas que ele enfrenta cotidianamente, para ele ir levando ao aluno esse testemunho, digamos assim, de um compromisso com aquele bem comum. E eu queria pedir licença exatamente para a gente tentar, num exemplo, novamente, né, num exemplo mais concreto, tentar perceber esse exemplo dessa escola, como é que está se levando e se de repente a gente tem mesmo esse caminho nesta escola, para a gente não generalizar. É na Escola Ursulina de Andrade Melo, em Belo Horizonte. Atividades diferentes no dia a dia, de certa maneira, incentivam a reflexão no ambiente escolar. E o objetivo dos professores é despertar novos valores nos alunos. Vamos ver. Na entrada, um momento de reflexão. Organizados em filas, alunos recebem palavras que incentivam o respeito e a cidadania. A gente quer fazer só coisa boa. Ótimo, adorei as palavras. Na sala de aula, o trabalho continua. O diálogo é uma atividade constante. Questões sociais, políticas e econômicas fazem parte das discussões. Eu acho muito importante porque aproxima muito o aluno do professor. Às vezes o aluno tem um pouco de pudor de chegar em casa e falar sobre alguns assuntos com os pais. E eu tento, assim, criar uma situação natural para que ele tenha espontaneidade de estar se abrindo com a gente, se orientando com a gente. Não que eu acredito que a educação seja obtida dentro da escola. O aluno já traz ela de casa. Mas a gente vai moldando, entendeu? Orientando em vários assuntos que acontecem. E eu deixo a eles o cargo da escolha do tema. Então eles escolhem e a gente procura desenvolver dentro das nossas capacidades. No grupo de percussão, a concentração e a sintonia com os colegas despertam novos valores. Ter disciplina, solidariedade para ajudar os outros que não sabem e para respeitar uns aos outros também. Para participar é preciso disciplina, boas notas na escola, participação, respeito com o grupo, com a comunidade, com a escola e com eles mesmos. Assim como o grupo de taekwondo, onde as regras, o autocontrole e o respeito ao outro são fundamentais. Esses projetos fazem parte do trabalho da Escola Estadual Ursulina de Andrade Melo, em Belo Horizonte, para incentivar posturas éticas e morais no ambiente escolar. A gente busca essas alternativas de educação através de jogos, de brincadeiras, de esportes, para que o jovem assimile esses valores, essa importância de cooperar, de respeitar, de ser solidário. Trabalhar ética e valores implica em todos da escola conterem esses elementos na vivência. Então, nós buscamos, pelo exemplo, trabalhar a ética e a educação. Cartazes de boas maneiras estão por todos os lados.
Um trabalho de conscientização que começa cedo. Os pequeninos, a capacidade deles de discernimento ainda está se formando. Então, eles chegam aqui no primeiro aninho, muitos nunca foram numa escola. Então, eles chegam aqui amedrontadinhos e tal, mas sabem muitos palavrões, uma carga agressiva já bem assim acentuada. Então, é só mesmo carinho, dedicação, tranquilidade para lidar com eles. E esse esforço está rendendo bons frutos. O William, que se considerava indisciplinado, hoje é destaque na escola. Eu era mais rebelde. Eu brigava muito na escola, mudou a minha disciplina, meus valores. Agora eu sou mais atencioso, mais feliz, mais alegre. Trabalho que depende de um parceiro muito importante, a família. A família tem que estar sempre presente na escola para saber o que está acontecendo com o filho. E nessa parte aí eu sempre estive presente, porque a evolução é do meu filho. E quando tem reunião a gente procura estar participando, é onde que a gente está procurando saber o que está acontecendo com o filho da gente dentro da escola. E é um trabalho que eu como mãe estou achando ótimo. Eu só não informei, essa escola fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Professor, interrompi demais aí com o exemplo, gente, mas... Não, eu acho que é um trabalho interessante. Agora, eu acho que se a gente pensar em termos de ética, e voltando ao início, o professor lembrava ética, autonomia, liberdade. Autonomia e liberdade, em termos da escola, passa necessariamente, aí eu acho que é o fundamento, o alicerce desse processo, pelo aprendizado da leitura e da escrita. Porque se o jovem... nos anos iniciais... começar lá e continuar. Esse é um trabalho, é um desafio para a vida. Né? E em grande parte, a maioria dos jovens brasileiros estão terminando o ensino médio sem ter sido letrados, porque eles sabem repetir o texto, mas não sabem o que está escrito no texto. E o que eles acham que está no texto não está, e muitas vezes o que está no texto eles não viram, ou seja, não sabem ler. A sociedade, portanto, o Estado, a escola, né, está negando a esse jovem a possibilidade da autonomia, porque ele vai ser incapaz de ver uma novela e questionar, ver um noticiário e raciocinar. Por quê? Porque ele não entende nem a palavreado que aparece no noticiário. Ele lê uma notícia... com a gente que a gente proíbe ele de assistir a novela, né? Então, veja, é preciso que o espírito crítico vai vir do convívio com a leitura, com o texto, literário ou não, de geografia, de história, né? Do convívio com a escrita. Gente, a escrita está um horror, né? E não é só questão gramatical, as frases não têm sentido, não têm articulação, né? Isso está parecendo tese de doutorado até. A gente, é lamentável, você vê como é que estão as coisas, né? Então, o aprendizado da leitura, ninguém pode dizer que sabe ler, né? Assim como também, a ética é a dimensão do inacabamento, o homem é um ser inacabado, nós vamos morrer inacabados, todos nós, mesmo que vivêssemos 1000 anos, né? Estamos nos formando a cada momento. O professor precisa subir como aquele que se forma a cada momento. E formar não é fazer curso, é ler, pensar, poderá eventualmente fazer cursos. Mas eu diria, não é o fundamental. O fundamental, ele tem uma perspectiva de leitura, de estudo, de aprendizado, de abertura. E levar isso ao aluno, trabalhar com ele. Gente, os jovens não podem ter esse direito negado. Como é que nós estamos falando em cidadania, autonomia e liberdade? Aí não podemos falar em ética. Eu já ia pegar mesmo esse gancho aí da cidadania, né? Que palavra também não pronunciada, mas conceito presente aqui o tempo todo, desde que a gente fala em ética. Impossível falar na ética sem falar na cidadania. E está lá nos objetivos de todas as escolas, formar o cidadão crítico, etc. Que cidadão é esse? É esse sujeito que se apropria do saber, que tem direito à sua palavra, que pode trazer coisas diferentes, né? Quero, de certa maneira, fechar uma ideia que eu acho super bonita. Quem a trouxe foi Neidson Rodrigues, amigo e querido e colega nosso que já nos deixou, né? O Neidson falava da atitude crítica e podemos falar da ética como um farol de mar, não de trânsito, um farol que existe para iluminar, de tal maneira que a gente possa ir com segurança pelo caminho que a gente escolher.
Eu acho essa metáfora muito bonita, porque a ética se compara a isso. A moral, ela está determinando, vá por aqui, não vá por ali, etc. E a ética é essa capacidade de se perguntar por que ir, por que não ir, e problematizar mesmo. E os meninos são problematizadores, eles nos dizem, por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que saber aquilo? Não é mesmo? E a nossa resposta às vezes é para o seu bem. Um dia você vai saber por que foi, né? E há urgência nele de saber. E é para ele ser cidadão, para ele ter os direitos dele garantidos, né? Alguém que, Paulo Freire dizia, sabe não ler apenas o livro, mas ler o mundo, né? É isso. Eu queria voltar lá no vídeo e dizer que é uma construção coletiva. E os projetos pedagógicos na escola, os projetos políticos pedagógicos fazem a diferença. Porque o projeto deve constar no próprio projeto político pedagógico da escola. Porque a formação da ética é a longo prazo. A formação da autonomia é a longo prazo. Não é à toa que no século XVI se colocava que o indivíduo autônomo aos 16 anos. Totalmente autônomo. Porque a gente tem que construir relações possíveis. E as relações possíveis é em relação ao outro, sempre, sempre. E eu sempre lembrar do Levinas, né, que é pensar sempre no outro. Né, o outro para além da cor dos olhos, da cor da pele. O outro na sua diversidade. Acho que a gente tem que pensar sempre isso, a diferença. O outro é outro eu. E é interessante pensar que é um eu que, como eu, sofre, como eu, briga. Isso. Não sofre o que eu sofro, não briga pelo que eu brigo. O outro é o diferente mesmo. A gente falou em cidadania, eu acho que a gente tem que falar numa perspectiva que a ética não deixa de lado, que é a da democracia mesmo. Certo. Não é? A democracia é problemática porque a gente tem que conviver com o outro mesmo. O que torce para outro time, o que vai a outra igreja, o que é de outro partido, que defende outras ideias. E eu só posso contestá-la se efetivamente eu fui formado num espaço que me possibilita isso, né? Que não fecha a minha boca, mas que também não me deixa dizer bobagem, porque problematiza aquilo que eu falo, né? Acho que em relação ao que a escola está fazendo, tem esse mérito de pensar junto um projeto, né? Procurar pelo estímulo ali às crianças, levá-las a uma perspectiva, mas pensar mesmo na possibilidade até da mudança mesmo. Acho interessante quando diz, eu vou seguir o que é do interesse do o aluno como garoto, sujeito, mas né? como é que Ele como sujeito, né? Esse interesse também pode ser problematizado, né? Eu posso desrespeitar o aluno ao fazer o que ele acha que deve ser feito na escola, sem levar a ele alguma coisa que efetivamente ele precisa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, participante de uma sociedade, né? Professor? E aí eu acho que há uma questão central na escola que a gente tem perdido, e isso ficou se subtendido aqui, que não é nem o professor e nem o aluno. O fundamental na escola, e aí eu, usando uma comparação que a Maria Helena Chauí fez uma vez, é exatamente o vértice do triângulo equilátero. Né? Nós temos o professor e o aluno na base, não adianta ficar brigando qual é o mais importante, o que deve dar as cartadas ou não, nenhum nem outro é importante. O importante é a formação que se faz, é o saber que se pensa, o saber que se pensa, que é pensado por professores e alunos em cada sala de aula, em qualquer nível, não estou falando de graduação e nem de pós-graduação apenas, em qualquer nível, em nível cada vez mais elevado, mas começando lá no primeiro ano de escolarização, adequada à etapa, à temática, as questões daquelas crianças, elas têm que começar a aprender a pensar. E esse é o trabalho dos professores, e algumas fazem isso com um brilhantismo muito grande. Né? Aí há um um mistério aí que a escola precisa descobrir, né? Como fazer. E os professores precisam descobrir, e alguns conseguem fazê-lo, e à medida que conseguem fazer, eles iniciam os alunos nessa busca permanente do saber, né? Esse desejo, essa sede insaciável do saber, em que ninguém sabe tudo, ninguém jamais saberá tudo, muito menos nós professores. O saber não é de ninguém, é preciso acabar com essa história de a gente vai repartir o saber com os alunos, partilhar com os alunos, porque o saber não é nosso, nós não somos donos do saber. Né? Nós temos que buscar o saber, e para buscar o saber como algo a ser pensado.
Eu diria, uma aula para mim é isso, um professor pensando alto diante dos seus alunos. Tem eles 7 anos de idade ou 6, ou tem eles 40 ou 50 anos, esteja lá no primeiro ano ou no doutorado, em níveis diferenciados, pensando alto e, portanto, provocando a inteligência, a reflexão, o pensamento, o questionamento, a dúvida, né? A imaginação e a sensibilidade, abrindo a possibilidade da emergência da cidadania, da autonomia, da ética e, claro, da dimensão pública da existência, que é essa que é a questão fundamental da ética. Essa é a questão fundamental do ser humano, né? Os gregos já sabiam disso. O homem é, por natureza, um ser politikon. Ele é um ser da polis, da vida coletiva. Tanto que a vida privada não tem interesse maior, não tem significado maior. É isso que interessa. Nós temos que formar essa dimensão. E a escola pública republicana teve esse papel fundamental, em grande parte tem perdido esse papel, lamentavelmente, e ela precisa recuperar, no contexto atual, essa dimensão formadora desse ser republicano, desse ser que põe a coisa pública, aquilo que é de todos, seja a lâmpada da rua, seja o jardim, seja o banco da escola, seja o livro da biblioteca, né? Seja o ônibus, o espaço dentro do ônibus. Quando eu fico pensando que nós precisamos descrever no ônibus que aquele lugar lá é reservado ao deficiente físico, ao gestante ou idoso, que vergonha, né, gente? Mas aí volta a mesma questão da norma, né? A gente fica só, novamente voltando, é a norma. É a norma ditando a receita que é para você não errar. Por isso que eu acho que foi no primeiro bloco que eu coloquei. Às vezes me parece que nós estamos, de fato, pensando nessa sociedade autônoma, cidadã, mas tem não sei se é corrente, tem um outro lado que está dizendo que não é nada disso. Não tem esse lugar desse conflito, não, gente? Pois é, mas eu acho que tem que pensar sobre os valores, se são valores morais ou não. Porque a criança, o adolescente, qualquer um de nós, tem que vivenciar esses valores. Porque não adianta você chegar com uma história pronta e falar o valor está aqui. Ele precisa vivenciar e experimentar o tempo inteiro. A questão da solidariedade. Se é um valor não moral, né, você tem que ver onde ele está. Essa que é a questão. E as escolas, em geral, elas têm feito o seguinte, elas têm pegado valores, são valores extra-escola, são valores não morais, que deveriam formar os da escola para a solidariedade, para a relação de respeito ao outro e assim para a justiça, efetivamente. Porque a justiça é um dos princípios e valores fundamentais. Não é à toa que o Marx um dia disse, né, quer dizer, a venda nos olhos da justiça não quer dizer que haja uma imparcialidade no processo. É porque ela não nasceu sob o signo da liberdade. A gente não nasceu livre e a gente constrói as relações na experiência e na vivência. Então, aí o que a gente fala é que as escolas têm preocupado muito mais com o ethos legal e moral do que com o ethos ético. Porque o ethos ético é aquele que é reflexivo, é aquele que desperta no outro a vontade de ser solidário. E a gente não reforça essas atitudes, esses valores positivos, infelizmente. E infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Vocês veem como que a gente como o tempo passa, né? Então, queria agradecer muito a vocês pela presença no Roda de Conversa, dizer que estamos aqui sempre abertos, sempre que e vamos sempre recorrer a vocês. Foi um prazer tê-los aqui conosco, né, nesse dia. E eu espero que, de fato, essa nossa conversa, né, com as colocações que vocês fizeram, possa de fato nos ajudar com a escola neste caminho, ou no caminho dela, né, vamos dizer assim. Muito obrigado. E bem, nosso programa fica por aqui. Obrigado pela participação de todos e vocês aí que nos assistem. O Roda de Conversa é veiculado pelo canal Minas Saúde e vai ao ar todas as segundas-feiras, em 2 horários, às 11h30 da manhã e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e às 18 horas. Participe, envie suas sugestões, críticas, anote aí o nosso e-mail para que você possa participar. Roda de Conversa, tudo junto, @educação, sem a cedilha e sem o tio.mg.gov.br. Ou participe pelo telefone 31 3379 8289. E é claro, você também deve participar pelas redes sociais, pode participar pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação. Você tem o facebook.com, Educação Minas, tudo junto, sem a cedilha e sem o tio, e twitter.com/educaçãomg, também sem a cedilha e sem o tio. E fique atento, nas escolas, ao assistir o Roda de Conversa, os servidores da educação poderão ter certificados
ser certificados pela Magistra, Escola de Formação. Se você quer saber mais informações, ligue para a Magistra. O telefone é o 3379-8289 ou então mande um e-mail para a Magistra, né? Acompanhe o Roda de Conversa e até o nosso próximo programa. Um abraço, muito obrigado.